Orientações para o estudo. É importante que você registre a aula no seu caderno. Então, por exemplo, na aula passada, eu passei algumas orientações sobre o lugar aonde você deveria fazer a sua lição. E que depois do encerramento da aula, seria necessário fotografar e enviar o seu registro de caderno. Bem, não ficou muito claro, então nós vamos retomar. Como você vai fazer o registro no seu caderno? Em primeiro lugar, não esqueça de colocar o título, Alimentação e Pandemia, e a data. E que a gente fez a análise do vídeo. O nome do vídeo era Aprenda a Fazer Capitão, tradicional bolinho de feijão do Nordeste. Bom, depois você vai registrar as informações da questão 1. Lembra da questão 1? Que era sobre o feijão, que ele recebe vários nomes, e vocês tinham que dizer como as pessoas costumam nomear esse feijão. Essa era a questão 1. Então, eu fiz um modelo aqui no caderno. O modelo é uma sugestão, não é que você tem que copiar exatamente igual. Mas sabe quando você chama o professor lá na carteira e fala assim para o professor: ai, me dá uma ideia de como começar? Então, eu estou dando uma ideia de como você começar esse registro. Então, nós estamos falando da questão 1, do bolinho. Então, o que você vai fazer no caderno? Ó, questão 1. Eu estou dando uma sugestão lá na questão 1. O feijão usado para fazer o bolinho recebe vários nomes. Eu costumo chamar de... Aí, aqui em vermelho, você completa com as suas ideias. Eu não vou ditar a resposta toda, né? Você que tem que criar. E aí, ainda na resposta da questão 1. E ouvindo os colegas, eu aprendi que... De novo, aí você completa com as suas ideias, tá bom? Então, é um modelo de sugestão. Na questão 2, era aquela coisa de ter um enunciado e depois tinha que entrar no aplicativo e responder se você já comeu ou não comeu o bolinho de feijão. Bom, eu fiz um relatório sobre as respostas. Apenas 17 alunos responderam. Tem alunos que ainda não conseguiram. Então, me procura no privado quem não conseguiu fazer esse teste aqui, para a gente ter uma resposta completa. Até agora, eu descobri que muita gente come o bolinho de feijão, mais da metade da sala. Isso com a questão 2. Bom, voltando ao caderno. No caderno, o que você vai colocar? O bolinho, sugestão, tá, pessoal? Não é para copiar exatamente igual. O bolinho de feijão também tem vários nomes, como, por exemplo, aí você completa com as suas ideias. Nós respondemos um questionário pela internet e percebemos que... Aí você completa com as suas ideias. Essas são a questão referente à questão 2. O bolinho de feijão fradinho, que recebe vários nomes. A questão 3 tinha duas partes. Primeiro, grave o seu nome, a cidade e o estado em que você comia esse bolinho e como ele era chamado. Também pus uma observação para quem nunca comeu bolinho e que só aprendeu agora, ficasse atento aos depoimentos do colega. E qual era a tarefa dele aqui na 3? Se apresente, indique a cidade e o estado em que você vive ou aqueles que você já viveu. Relate os sentimentos que você percebeu na fala dos colegas. Essa resposta, para quem nunca comeu bolinho, pode ser escrita ou pode ser por áudio. Eu estou aguardando essa resposta da questão 3. E ainda fazia parte da questão 3 falar sobre o seu Raimundo Medeiros, que aparecia lá no vídeo, que ele provou o bolinho, que ele comia o bolinho em anos fracos, em anos secos, né? E que ele parecia que tinha sentimentos, né? Que sentimentos são esses? E qual era a sua tarefa aqui? Gravar um áudio, escrever o nome,
a cidade e o estado em que você comia esse bolinho e que lembrança que você tem desse bolinho. E tente relatar com sentimentos que vêm à memória. O que é tente relatar com sentimentos que vêm à memória? Por emoção na sua fala. Então, na questão 3, tem duas respostas diferentes. Quem já comeu o bolinho e quem não comeu o bolinho. Lá no seu caderno você vai registrar como a questão 3. Depois, sugestão, tá, pessoal? Não é para copiar igualzinho, é só para te inspirar, para você poder escrever uma resposta bacana. Na 3 está assim. Depois nós falamos sobre os lugares de origem, onde as pessoas comiam esse bolinho. E nas conversas da Zap Aula, eu percebi que... Complete sua resposta. Você vai colocar com seus sentimentos ou o que você percebeu. Se você nunca comeu, o que você percebeu sobre os sentimentos das pessoas. Esse era o registro da primeira aula, a aula do dia 31. Ih, tá errado, pessoal. Eu coloquei 9 aqui, ó. É 8, eu preciso corrigir. É 8, é 31 de agosto. Agora que eu vi o erro, eu também erro. E a aula de hoje, o que você vai registrar no seu caderno? Como é que você vai começar? Eu sugiro, em vez de escrever o título de novo, escrever continuação. Porque eu sei que continua a aula anterior. E aí a data, 2 de setembro de 2020. Aqui eu coloquei setembro certinho, lá eu preciso corrigir. E 4 por quê aqui? Porque é a questão 4 que ficou para hoje, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês um bocado, tá? E a gente vai se falando, aguardo dúvidas, principalmente envie dúvidas pelo privado, tá bom? Um beijo, gente. Continuamos nossa aula.